Fala pessoal, você já deve ter ouvido por aí que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre o processo de aprendizagem e de evolução também do trader. Meu nome é Lucas Barbosa e eu sou trader aqui na Xprop. Pessoal, se vocês vêm acompanhando o nosso canal e tá gostando dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like aqui nesse vídeo e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Bora lá pro tema do vídeo. Vamos lá, então vamos falar um pouco sobre o processo de aprendizagem hoje e de até evolução para um trader que já tenha um conteúdo inicial, mas que ele precisa ali evoluir para um próximo nível. Então a gente já tem esses dados escancarados por todos os lados e a gente sabe que o mercado financeiro, mais especificamente essa parte de especulação, day trade, swing trade, muita gente acaba ficando pelo meio do caminho. Mais de 90%, na verdade, não conseguem alcançar um resultado positivo ou lucrativo dentro de um período. E o que isso mostra pra gente é que muita gente desiste antes do tempo ou até não teve a caminhada correta ou um acompanhamento e aprendizado da forma certa. Então, para você que está pensando que talvez isso aqui não é o seu mundo, talvez não seja para você, que você não consegue aprender ou evoluir, bom, esse processo de aprendizagem ele pode variar de pessoa para pessoa, mas no geral, o que a gente consegue observar é que não necessariamente você não consegue assimilar esse conteúdo, você não consegue aprender, não é um problema seu, mas a forma com que você está fazendo isso. E o processo de aprendizagem, ele tem que ser, ele é muito importante e ele tem que ter um acompanhamento próximo. Então vamos lá, vamos entender primeiramente como é que funciona esse processo de aprendizagem no nosso cérebro. Bom, se a gente dividir ele em duas partes, a gente pode imaginar ali que do lado esquerdo do nosso cérebro, a gente tende a coletar, a receber essas informações, processar elas, as informações que são um pouco mais técnicas, um pouco mais acadêmicas, digamos assim. É a parte do cérebro que a gente usa para estar lendo, ouvindo, falando, exercitando ali, fazendo contas. É a parte mais teórica, mais técnica. Na parte direita é a parte que a gente tem um pouquinho mais de criatividade envolvida. É quando a gente vai estar discutindo, é quando a gente vai estar descobrindo novas técnicas, quando a gente vai estar criando novas técnicas, quando a gente vai estar envolvido com essa parte de arte, de criatividade, com o exercício em si dessas atividades, colocando em prática todo esse conceito que a gente vem acumulando, toda essa teoria. Então, em cima disso, a gente tem basicamente um funcionamento ali desse processo de aprendizagem. Então, a gente pode dividir em 4 passos, digamos assim. Primeiramente, a gente recebe essa informação no nosso cérebro e, em segundo, a gente armazena isso nos locais respectivos para cada tipo de informação dessa que você está recebendo. Depois a gente processa isso, então a gente tem que conseguir pegar essas informações e utilizar elas, né? Deixar essas informações de formas úteis, que você consiga utilizar isso como ferramenta na prática para executar qualquer tarefa ou operação ou técnica, no caso que a gente está falando aqui. E por último, é a parte de saída, é a execução em si. É quando a gente vai falar, discutir ou até mesmo entrar em nossas operações, fazer algum trabalho, escrever, realizar alguma conta, que é a parte da saída. E aí a gente já dividiu aqui então, basicamente, resumidamente, em 4 etapas, o processo dessa recepção e armazenamento e análise dos dados e informações que a gente vai recebendo. E para isso, é interessante a gente ter qualidade em cada passo desse. Então, quando a gente recebe essas informações, a princípio, a gente armazena elas quando você está num processo de aprendizagem, por exemplo, você está assistindo uma aula, você está escutando um podcast, você está lendo algum livro. Então, a princípio, a gente fica com essas informações armazenadas numa memória de trabalho, digamos assim. É quando chega a informação. E, em seguida, o que você vai fazer é a parte mais importante para a gente estar armazenando essa informação numa memória de curto prazo ou numa memória de longo prazo. Para vocês que já fizeram faculdade ou até mesmo na escola, já aconteceu provavelmente algum episódio parecido com você, em que você tinha uma prova para fazer e você estuda de última hora. Todo aquele conteúdo ele vem para sua memória de trabalho. E o que você faz ali é basicamente ler o livro, fazer alguns exercícios ou até alguns métodos de revisão daquele conteúdo antes da prova. Com esses métodos você vai estar conseguindo armazenar essa informação na memória de curto prazo. É o que
você vai precisar para estar realizando então a prova no dia seguinte. Mas isso aqui não necessariamente quer dizer que você aprendeu todo aquele conteúdo, que você absorveu aquilo com qualidade. Quer dizer que você conseguiu guardar aquelas informações num curto período de tempo e muito provavelmente hoje em dia boa parte daquele conteúdo você não lembra. Então, o ideal é que a gente guarde todas essas informações para uma memória de longo prazo, que a gente aprenda efetivamente a utilizar toda essa teoria e transformar isso aqui em prática. Para a gente estar conseguindo, então, utilizar todas essas informações, absorver e guardar isso na memória de longo prazo, a gente precisa de uma abordagem um pouco mais ativa. Você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa entender o porquê daquela fórmula que te foi passada, porque cada ponto daquele que tem ali dentro, quando é que você usa, e não simplesmente decorar uma fórmula. Não simplesmente aprender um setup e aplicar ele no gráfico e esperar os resultados iguais sempre. Até porque o mercado ele é dinâmico, a gente tem essa variação. E se você está muito fixo em um setup, você recebeu uma receita do bolo, muito provavelmente quando o mercado sofrer alguma alteração que não obedeça mais àquela sua técnica, você vai enfrentar prejuízo no longo prazo, então. Porque se você não consegue se adaptar a esse novo ambiente, você tinha aquilo decorado e você não tinha aquilo aprendido. Ou seja, essa abordagem ativa ela é fundamental. E aí, alguns de vocês já devem ter esbarrado por aí por uma pirâmide de aprendizagem, por exemplo. A pirâmide de aprendizagem do William Glasser, por exemplo. Você já deve ter esbarrado nisso por aí. E essa pirâmide diz basicamente que do conteúdo que foi disposto para você, qual foi a forma com que isso aconteceu e o quanto você vai estar conseguindo reter. Aqui do lado, a gente vai estar abrindo um quadrinho e você vai conseguir ver todos esses valores. Então, inicialmente, a gente tem ali para uma leitura de um conteúdo, 10% é o que a gente vai estar conseguindo absorver ou assimilar. Quando você está ouvindo algum podcast ou algum conteúdo, 20% deles, e você vai ver que dentro dessa pirâmide a gente vai aumentando a quantia, a porcentagem com que a gente consegue absorver essas informações, de forma que essa técnica utilizada, essa forma com que você usa para obter esse aprendizado vai ficando mais ativa. Então, muitos dizem por aí que esse estudo do William Glasser ele não tem embasamento científico suficiente, não foi comprovado esses dados e esses números. Mas o que a gente consegue perceber é basicamente o que eu falei anteriormente. A ideia é que, para uma memória de longo prazo, você já deve ter passado por um episódio desse, você precisa saber para que serve essa informação e ela precisa ser útil para você. Para então você conseguir guardar essa informação, assimilar e transformar isso em uma nova estratégia ou até você está conseguindo utilizar a estratégia que te foi passada da melhor forma. Então, o aprendizado em si, ele se dá muito mais nessa convivência, nessa discussão, quando você está trocando ideia com alguém, com uma outra pessoa que está estudando o mesmo assunto, com essa troca de ideias, com essa troca de informações, com a prática em si, você está utilizando ali o gráfico, você fazer estudos, replay ou até mesmo no mercado ao vivo, é com a prática, é com a abordagem mais ativa que você vai aprender. E para isso é extremamente importante o ambiente que você está inserido. Aqui na Xprop, por exemplo, a gente tem um ambiente físico e um ambiente digital. Então a gente tem salas ao vivo em que você consegue trocar ideia com todos os traders que estão na mesa, traders da conta real, ou até mesmo para o pessoal que ainda está fazendo o desafio, e o mesmo vale para o nosso ambiente físico. Para você que está fazendo o desafio ou até mesmo já é um trader, pode estar frequentando aqui. E nesses ambientes você vai ter as pessoas falando a mesma língua, que é o ideal para a gente ter essa troca de ideia, para a gente conversar, falar a mesma língua, para a gente conversar dos mesmos assuntos, para a gente evoluir num grupo como um todo. E para isso a gente está inaugurando então aqui no nosso ambiente um dos serviços que é o XPEC. É um programa de educação continuada e que a ideia é justamente essa, você está utilizando o nosso espaço, utilizando a nossa estrutura junto de um dos nossos instrutores que vai estar disponível para te auxiliar nessa evolução. Porque às vezes você conseguiu absorver parte do conteúdo, você tem uma técnica boa ou então você tem um gerenciamento muito bom, mas sempre está faltando alguma coisa, seja porque você quer evoluir para um próximo nível ou porque você ainda está no nível de aprendizado saindo do zero. E você ter alguém que já chegou num nível que talvez você esteja almejando ou que tenha esse conteúdo que possa estabelecer essa discussão e troca de ideias com você, é extremamente importante nesse processo de evolução. Vou deixar aqui o link na descrição, vocês conseguem entrar lá no nosso site e observar todos os serviços, vantagens que a gente tem dentro desse XPEC.
Não só o XPEC, como o serviço de coworking está sendo disponibilizado também. E para encerrar esse vídeo, vou estar deixando um cupom para vocês aqui na descrição, XPROP10, e vou deixar ele disponível durante uma semana. Dentro da data da divulgação desse vídeo, vocês podem contar 7 dias para frente, e com esse cupom vocês vão garantir, dentro desses dois serviços de coworking ou do XPEC, 10% de desconto. Vai lá que eu vou deixar 7 dias disponíveis, é por tempo limitado, então corre para não perder essa promoção. Pessoal, se você acha que esse conteúdo te agregou, te levou a algum ensinamento ou te ajudou de alguma forma, compartilhe esse conteúdo com um outro amigo seu que estava precisando dessa palavra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Se inscreva também em nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima!